Livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, não é? E esse rei aqui, obviamente, não está se falando só de um homem, não é um rei físico, porque o rei de Israel é o Senhor, é o Todo-Poderoso. O povo não queria o Senhor, o povo não queria rei, e demonstravam isso com atitudes, por isso que faziam o que parecia bem aos seus olhos. O rei, ele tem reino, e o reino tem regras, e quando somos de fato servos do rei, ele opera maravilhas em nossa vida. E eu pergunto, você crê nisso? E você está disposto a andar de acordo com a palavra do rei, e crê que o rei da glória vai agir em teu favor? Você crê nisso? Crê também que ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento, e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, meu Deus, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, está derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça. Remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se sentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem. Durante o período de Josué, foi um período de muitas conquistas, de muitas vitórias, não é? Porque Josué compreendeu que se seguisse as orientações do próprio Deus, teria êxito. E o próprio Deus disse a Josué, né? Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou contigo. Tenha o cuidado de fazer tudo conforme ordenou Moisés no livro da lei. Observe, faça, porque assim você fará prosperar o teu caminho. E assim Josué vai fazendo, vai sendo diligente, vai sendo obediente, vai sendo perseverante. As muralhas de Jericó caem, ele enfrenta batalhas e vai vencendo, e chega o momento que ele conquista a terra prometida. Tem muitas batalhas, sim, 31 batalhas, e vence 31 reis, porque o Senhor era com ele, porque o Senhor fez uma grande obra, uma obra extraordinária, não é? E depois de conquistar a terra, eles dividem a terra, cada tribo fica, não é, com a sua terra, e chega o tempo em que Josué morre. Fala comigo no capítulo 2 de Juízes, acompanhe comigo, Juízes capítulo de número 2, Juízes capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 7, que diz o seguinte: e serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra de quem? Do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Muitas vitórias sobre povos maiores, povos mais fortes, Deus deu vitória. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás, e foi também congregada toda aquela geração a seus pais. Morreram todos e foram sepultados. E outra geração, estou no versículo 10, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Se você tiver uma caneta, grife aí esse trecho final, que não conhecia o Senhor. E isso quer dizer que eles não tinham comunhão com Deus. Isso quer dizer que eles não tinham intimidade com Deus. Minha gente, ninguém pode dizer que nunca ouviu falar de Deus. Imagine naquela época que aquela turma vivenciou
Imagine o Josué que saiu lá do Egito, mas lá no Egito ele viu com os próprios olhos água virar sangue, o que Deus fez através de Moisés. Ele viu, não é, a praga dos piolhos, ele viu, não é, a chuva de saraiva, os animais, ele viu a praga das rãs, ele viu tudo isso, ele viu a praga das trevas, ele viu quando Deus deu o livramento através do cordeiro, não é, o cordeiro que foi sacrificado, o sangue passando nas ombreiras das postes, ele viu o livramento, ele viu o mar se abrir, ele viu o maná durante 40 anos, ele viu a água brotar de rocha, ele viu coluna de nuvem de dia, coluna de fogo de noite, ele testemunhou todas essas obras, todas essas manifestações do poder de Deus. E olha aqui para mim, o poder de Deus é extraordinário, o poder de Deus é ilimitado, não há limites para o poder de Deus. Diga comigo, Deus é o Deus do impossível, não há nada impossível para Deus. Lucas 1,37 diz isso, para Deus nada é impossível, Deus é todo poderoso. Só que compreenda, o poder de Deus realiza coisas extraordinárias, só que o poder de Deus não muda aqui dentro, o que muda aqui dentro é a presença de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Você já ouviu aquele ditado que diz assim, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Quem anda com Deus parece com Deus. Deus é amor, quem anda com Deus é amoroso. Quem anda com Deus se parece com Deus. Não é? Deus é misericordioso, a pessoa se torna misericordiosa. Deus é pacífico, é a própria paz. Quem anda com Deus se torna pacífico também. Deus é a própria alegria. Quem anda com Deus é alegre, independente da circunstância. Deus é bom. Quem anda com Deus é benigno, é bondoso. Deus é manso. Quem anda com Deus é manso. E assim por diante. Quem anda com Deus é perdoador, porque Deus é perdoador. Quem anda com Deus, quem tem intimidade com Deus, se parece com Deus. Só que essa geração aqui, ela não queria andar com Deus. Minha gente, Deus falou com Josué várias vezes. Deus fala com Josué, não é, após os 30 dias de luto pela morte de Moisés, Josué capítulo 1, quando Deus diz para ele, levanta-se, esforça, sou contigo. Depois Deus vai falar outra vez, Deus vai falar para passar o Jordão. Josué vai ser usado para dizer, santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus fala com ele de novo para mandar circuncidar o povo, e assim por diante. Só que essa geração não queria ouvir a voz de Deus, não queria intimidade com Deus. E amados, quando a pessoa não busca Deus e não quer comunhão com Deus, ela corre um sério risco de ser enganada pelo próprio coração. Haja vista que a palavra diz que enganoso é o coração do homem e perverso. E pior ainda, fica suscetível aos ataques do inimigo. E é o que vai acontecer. O povo não vigia, o povo não conhece a Deus, o povo não busca a Deus. E nos diz aqui, vamos continuar a leitura, versículo de número 11. Estou em Juízes 2, versículo 11. Então, os filhos de Israel fizeram, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles, e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram. E os entregou na mão de seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar de pé diante dos seus inimigos. Olha só, minha gente, Deus não tem só uma bênção para nos dar, Deus tem um pacote completo. É bênção no casamento, é bênção na saúde, é bênção na vida financeira, é um pacote completo de bênçãos. É bênção em todas as áreas da vida, mas todas essas bênçãos são condicionadas a quê? A ouvirmos e a obedecermos a voz do Senhor, a andarmos com Ele, a fazermos a nossa parte. O povo deixou a Deus, então perderam a proteção de Deus, o livramento de Deus, perderam tudo, não é? Perderam a bênção de Deus. Deus tira a proteção, Deus tira o livramento, Deus então permite que os inimigos venham e os inimigos prevaleçam.
O inimigo rouba, o inimigo mata, o inimigo faz de tudo que ele quer. E Deus permitiu, por quê? Porque o povo deixou ele, abandonou ele. Foi crer em imagem de escultura, foi crer em outros deuses. Até os dias de hoje, tem gente que acredita em imagem de escultura, não é? Só que o negócio está além, não é só mais imagem de escultura. Hoje em dia, tem gente deixando a Deus para adorar o diabo. Eu não sei se você viu. Se não viu, pegue a avenida aqui, ó, siga. Você vai ver ali na frente, sabe onde tem a curva ali do S? Tem uns predinhos do lado de cá. Do outro lado abriu um bar. E está escrito na fachada do bar. Está escrito lá, bar da esquerda. É a fachada do bar, está escrito lá. Mas não foi isso que me chamou a atenção, não. O que me chamou a atenção quando eu passei lá na frente essa semana, estava passando aqui na avenida, é o que está pintado na porta do bar, na porta de aço. O fundo é preto, no meio tem um logo redondo e tem 2 tridentes em forma de X, cada tridente com 3 pontas, né, se é tridente, e o E e o U, formando Exu, na porta do bar, não é? Aí você pode pensar, não, pastor, mas isso não tem nada a ver. O bar da esquerda adorando o Exu, tem igreja de Satanás no nosso país. Nos nossos dias tem manifestação por aí, no nosso país, de gente que quer adorar ao diabo. Note a gravidade e a seriedade da coisa. Nós temos orientação clara, dizendo, quem está de pé, cuide para que não caia. O inimigo não está para brincadeira. Nós temos uma revelação clara, 1 Timóteo 4, falando que no fim dos tempos viriam tempos difíceis, porque os demônios agiriam e agiriam mais intensamente. E esses dias já são realidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O inimigo não está para brincadeira. As famílias, muitas por aí, estão sendo destruídas. Os vícios nem se fala. Você sabia que Cracolândia não tem só no centro de São Paulo? Todas as grandes cidades do nosso país já tem uma Cracolândia. Tem lá um lugar onde fica gente dia e noite consumindo droga. Conheço história de gente que abandonou marido, mulher abandonou marido, abandonou filho para ir para a Cracolândia usar droga. Conheço história de homens que abandonaram família, filho, trabalho, casa, abandonou tudo para ir lá ficar usando droga. O inimigo não está para brincadeira. A violência aumenta, o negócio está difícil. Mas diga assim comigo, o Senhor me guarda. Diga que enquanto eu busco a Ele, Ele me livra. Diga que enquanto eu busco a Ele opera na minha vida. Essa turma então vacilou. Deus então permite que o inimigo prevaleça, que o inimigo os roube, que o inimigo opere contra eles. Mas há uma promessa na Escritura, segundo Crônicas 7,14, o próprio Deus diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só. Deus então na sua misericórdia, Deus então no seu amor e na sua bondade, quando o povo clamava, Deus levantava libertadores, Deus levantava juízes para agir, para operar em favor deles. E olha aqui para mim, a maioria dos nossos problemas nós mesmos causamos, a maioria. Vou lhe dar alguns exemplos, né? Uma pessoa que não come bem, ou não come direito, melhor dizendo, né? Direito, compreenda, come muito doce, muito açúcar, não precisa ser um médico formado para saber que se come muito açúcar, você sabe que o açúcar desencadeia algumas doenças, dentre elas a diabetes. A diabetes vai afetar a pressão, gera pressão alta. Conheço o caso, e hoje, minha gente, até há uns anos pensava, não, é doença de gordo. Eu conheço gente magro, ficou cego por causa de diabetes. Conheço gente que teve que amputar o pé, magro também, por causa de diabetes. Olha a seriedade. Então, não precisa ser médico, nutricionista para saber, eu tenho que cuidar da minha alimentação. Tenho aquele comer uma salada, comer fruta, evitar de tanto doce, e não ser formiga. Quem está entendendo, diga amém. Pode desencadear uma série de problemas de saúde. Ah, a culpa é do diabo? Quem foi comer? A culpa é de Deus? A culpa é sua, a culpa é nossa, não é?
Outro exemplo, quando a pessoa casa, ela faz um voto de amar, de honrar, de respeitar, dentre outros, não é? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Mas conheço vários e vários casos. Quando tem saúde, está junto, ficou doente, abandona. Não é? Quando tem dinheiro, estamos aí. Quando acabou a grana, conheço vários casos assim. Olha só. Um outro caso, não é? Não precisa ser um economista formado para saber que se a pessoa ganha X, seja esse X quanto ele for, né? 500, 1.000, 100, sei lá, ganha um valor. Se a pessoa ganha um valor X, o que você acha? A pessoa deve gastar o que ela ganha ou você acha que deve gastar menos? O que o bom senso recomenda? Menos, né? Pode ter uma emergência. Ninguém está livre de né, ter uma dor de barriga, alguma coisa do tipo, precisar ali de um valor. Só que 70% da população brasileira está com o nome sujo. O que isso mostra? Que as pessoas não sabem administrar o dinheiro que ganha. Banco não tem coração, banco tem cofre. Por isso que ele dá limite, seja no cartão, seja na conta, o cheque especial. E aí a pessoa se endivida e pensa no negócio que rouba o sono é dívida. O que você acha? Rouba o sono, traz problema emocional, traz problema no casamento. Já foram feitas várias pesquisas que comprovam que quase 40% dos divórcios é por causa de dinheiro, é por causa de problema financeiro. Está entendendo a seriedade da coisa? Então, muitos dos nossos problemas somos nós mesmos que causamos, não é? Ainda que suponha que você é um Jó, você é uma pessoa diligente, você é uma pessoa ali que procura fazer tudo certo. Você é equilibrado nas finanças, você se alimenta bem, você cuida bem, você é um bom marido, uma boa esposa, é um homem, uma mulher intercessora, é coluna espiritual da sua casa. Mesmo que você faça tudo direitinho, as aflições virão, problemas virão e virão, não é? Querendo ou não querendo, eles virão. No caso aqui dessa turma, os problemas vieram porque eles deram causa. Então vamos ver aqui, não é, alguns exemplos e o que fazer para resolver. Estou em Juízes, vá agora comigo no capítulo de número 3. Olha o que diz aqui, o versículo de número 7. Juízes 3, versículos 7 e 8. Vamos ver alguns exemplos. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante quanto tempo, minha gente? 8 anos. Pastor, como era isso, servir? Como é isso na prática? Pagar impostos, não ter direito a nada. Se um povo que dominava viesse e dissesse, essa casa agora é minha, quem era dominado tinha que sair, era expropriado, perdia o bem. Se não pagasse o imposto, o tributo, perdia o que tivesse. Por exemplo, a pessoa plantasse e o povo que dominava chegasse, a colheita é minha, não tinha o que fazer. Não tinha de quem se socorrer. Então imagine 8 anos, você planta e o outro colhe. Imagine 8 anos de vergonha, 8 anos de humilhação, 8 anos de angústia, 8 anos de sofrimento. Até que chega o momento que eles resolvem tomar uma atitude. Olha o que diz aqui o versículo 9. E os filhos de Israel sentaram e choraram. O que está escrito aí? O que eles fizeram? Meu irmão, Deus não responde ao choro. Diga comigo, Deus responde à fé. Deus responde à fé. Não adianta ficar sentado, chorando, não adianta ficar com síndrome de coitadinho, com vitimismo, ai de mim, coitado de mim, que ninguém faz nada, que ninguém me ajuda. Querido, quando nós clamamos, Deus responde. Ele mesmo diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Eles clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou.
Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele, e veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu contra Cusã-Risataim. Otniel olhou para aquilo e ele falou: eu vou à luta. Aí o Espírito Santo veio sobre ele e o revestiu e o deu coragem. Enquanto você aceitar, o inimigo vai prevalecer. Enquanto você deixar, o inimigo vai prevalecer. Mas na hora que você clamar e buscar, olha aqui para mim, o Espírito do Senhor virá sobre a tua vida e vai te fortalecer e vai operar. Diga comigo, o maior interessado em me abençoar é Deus. Sabe por que Deus quer te abençoar? Para que através da tua vida o nome dele seja glorificado. Para que através da tua vida a tua família seja salva, para que através da tua vida quem está lá no teu trabalho veja a glória de Deus na tua vida e queira buscar e servir ao Deus que você serve. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não tem vitória sem luta. O nome Otniel, se você quiser anotar, significa leão de Deus. Otniel foi a peleja, Otniel foi a luta, mas o texto deixa claro, no versículo de número 10, e veio sobre ele o Espírito do Senhor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é valente. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é corajosa. É esse Otniel que vai matar gigante. É esse Otniel que vai conquistar cidades. É esse Otniel que vai ter vitória. E o Senhor quer te encher e te revestir. E Ele quer fazer de você mais do que vencedor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que buscar ao Senhor. A palavra deixa claro, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Foram 8 anos de opressão, de vergonha, de humilhação, mas depois que Deus levantou Otniel, 40 anos de paz. Olha que coisa tremenda. 40 anos de tranquilidade, é o que nos diz aqui o versículo de número 12. Olha o que diz aí, acompanhe comigo aqui o versículo 11. Então a terra sossegou 40 anos e Otniel, filho de Kenaz, faleceu. 40 anos de paz. Só que olha aqui para mim. Deus, ele não tem só uma vitória para nos dar. Deus tem para nós uma vida vitoriosa. Enquanto estivermos nessa terra, teremos adversidades, teremos lutas, não é? O povo aqui recebeu a vitória, teve 40 anos de paz, só que não entenderam a lição. Vou lhe dar alguns exemplos. Tem gente que vem à igreja, está enfrentando luta, dificuldade, problemas, sejam elas quais forem, seja na saúde, seja no casamento, seja vício, seja o problema que for. E aí busca Deus. Vou lhe contar um caso. Cidadão, no passado bebia, no passado mulherengo, tinha um monte de mulher, não é? Aidético, contraiu o vírus, por causa das relações que tinha com várias pessoas, né? E aí um belo dia vem à casa do Senhor. E Deus o liberta. E Deus opera na vida dele. Restaura o casamento, a mulher já estava, né, para divorciar, que não aguentava mais tanta traição. Deus o libertou da bebida, Deus o libertou das baladas, Deus restaurou o casamento, Deus curou o HIV. O camarada fez os exames negativo, e permaneceu durante algum tempo. Só que ele não entendeu que tinha que permanecer vigilante, não compreendeu que tinha que permanecer perseverante. Sabe o que aconteceu, para resumir a história? Depois de toda essa grande obra que Deus fez na vida do cidadão, sabe o que ele fez? Não vigiou, vacilou, largou a mulher, foi morar com um homem e agora é macumbeiro. Olha só que coisa. Que testemunho. Conheço gente que veio para a igreja desesperado, estava desempregado, endividado, buscou a Deus, fez campanha de oração, perseverou, Deus abriu porta de emprego, quitou as dívidas, teve dinheiro, prosperou, só que chegou determinado momento, deixou de buscar a Deus, deixou de perseverar na presença do Senhor, se endividou, não é? No trabalho, vacilou, e não vigiou, e com uma colega de trabalho teve um caso, não perdeu só o emprego, perdeu o casamento, perdeu a família. Essa turma aqui teve 40 anos de paz, mas não entendeu a lição.
tem que permanecer fiel a Deus. Você já ouviu aquele ditado? Dor de barriga não dá uma vez só, não. Já ouviu falar isso? Capítulo 3, versículo 12. Mesmo depois dessa grande obra, desse grande livramento, olha o que diz aqui no versículo 12. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o quê? O que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras, tomaram Jericó. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, quanto tempo, minha gente? 18 anos. 18 anos o inimigo prevalecendo. E por que o inimigo prevaleceu? Porque Deus permitiu. Porque deixaram a Deus de novo, porque abandonaram ao Senhor de novo. Mas mesmo assim, nos diz aqui o versículo 15, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita. Ele era homem canhoto, e os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a debaixo das suas vestes, a sua coxa direita. Então vamos entender, o povo caiu de novo, o povo vacilou de novo, mas entender, eu tenho que clamar, porque é do Senhor que vem a saída, é do Senhor que vem o socorro, é do Senhor que vem a solução. Deus é misericordioso, Deus é benigno, Deus é bondoso. E clamar, Deus levanta o libertador. Esse libertador também foi cheio do Espírito Santo. Esse libertador prepara uma espada de 2 fios, e diga comigo, a espada é a palavra, e diga comigo, a espada é para ser usada. O Eude prepara a espada, e ele vai lá, o rei dos Moabitas, a espada está escondida aqui debaixo da roupa, e ele pede para falar com o rei, concede ele falar com o rei, e ele chama o rei em particular, só ele e o rei. Ele tira a espada, sabe o que ele faz? Atravessa a espada na barriga do rei dos Moabitas e convoca o exército e vence, e Deus deu um grande livramento. Diga comigo, eu vou usar a espada. Passou uma espada, lâmina? Não, a espada é essa aqui, a espada é a palavra. O Espírito Santo vai te revestir, ele vai te fortalecer, e você vai usar essa espada, essa palavra, e essa palavra será viva na tua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Deus dá 80 anos de paz. Foram 18, de servidão sobre os Moabitas. Deus dá 80 anos de paz. Mas o povo parece não entendeu de novo. Capítulo 4 diz que mais uma vez eles vacilaram, fizeram o que era mal. Aí Deus levanta Débora. Débora profetiza, Baraque vai à frente, eles lutam e eles vencem o inimigo. E depois Deus vai dar mais 40 anos de paz. Depois o povo vacila de novo. Capítulo 6, vai lá comigo. Parece um círculo vicioso, não? Você já andou de montanha-russa? Uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. É o que esse povo está vivendo, céu e inferno. Uma hora está no céu, bênção, provisão, livramento, prosperidade, saúde, muita bênção. Mas dali a pouco está lá embaixo, sem livramento, sem proteção, sem saúde, sem paz, sem nada. Será que Deus quer isso para mim e para você? Deus quer que a gente cresça e avance, prossiga em linha ascendente, crescendo cada vez mais. Só que nós temos que querer também. Capítulo 6, versículo 1. Vamos ler aqui. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7... Olha aqui para mim. Tem gente que só aprende na marra. Você já viu aquele ditado, quem não vem pelo amor, vem pela dor? Poucos são os que vêm pelo amor, poucos são aqueles que ouvem a palavra, poucos são aqueles que está tudo bem, tudo tranquilo, não deixou buscar Deus. A maioria só vem quando está no leito da enfermidade. A maioria só vem, Conheço casos de gente que só entregou a vida para Jesus depois de estar doente. Conheço casos de gente, alguns, que só entregaram a vida para Jesus depois de estar preso. Conheço casos de gente que só entregou a vida para Jesus depois de ter perdido tudo nas drogas. Conheço casos de gente que só se rendeu ao Senhor depois de ter destruído a família, ter se divorciado, a família destruída. Querido, pastor, é o meu caso. Deus tem poder para mudar a tua história.
Deus tem poder de mudar, Deus tem poder de operar, agora tem que buscar, tem que acreditar. Tem gente que o coração é tão duro que só busca quando perde tudo. Essa turma aqui perdeu tudo e Deus permitiu. Versículo 2: E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. O que era isso na prática? Os povos vinham, toda a plantação do povo de Israel, eles que colhiam. E além disso, saqueavam os animais, ovelhas, bois, jumentos. O povo ficava tomado de um medo tal que abandonava as casas e corriam para as montanhas. Fizeram cavernas na montanha. E o inimigo vinha e por que a palavra compara, não é, esses midianitas, no versículo 5, com gafanhotos? Eu não sei se você viu, recentemente na Argentina, teve uma nuvem de gafanhotos. Você viu isso no jornal? O gafanhoto é um inseto que come e defeca ao mesmo tempo. Então é insaciável. Imagine uma lavoura, você já viu campos de lavoura, pelo menos na televisão? Uma vez eu fui de carro daqui para o Nordeste e eu passei em Goiás, né? Passei pela Bahia, passei por Minas Gerais, e nesse percurso eu vi várias e várias fazendas que você olha assim a plantação até o pôr do sol, até se perder de vista, de tanta plantação, tanta plantação. Um gafanhoto, quando vem sobre uma plantação, ele é insaciável, porque ele vai comendo, defecando, ele sai tudo, é sem limite. É o que o texto está comparando, é o que Deus está comparando o inimigo. O povo trabalhava, o povo cuidava, mas dali a pouco perdia tudo. E tinha que correr e fugir, e se esconder para não perder até a vida, de tanto medo. Eu lembro que há uns anos atrás, uns 12 anos por aí, a primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, eu via notícias, né, na televisão, mas eu achava que não era tão perigoso. E aí eu fui eu, minha esposa, a gente estava lá, tinha uma obra para ser feita, e aí fomos dormir na casa de um pastor amigo nosso. No final da rua que ele mora, é o Morro do Alemão. Aí ele chegou para mim, para minha esposa, e disse assim, se de madrugada vocês ouvirem barulho de tiro, é tiro, não levanta. Só que não é tiro 1 ou 2, é metralhadora. E quando eu fui, aí ele falou, tá vendo esse morro no final da rua? Quando você chegou, você viu o morro? Eu falei, vi. Ele falou, ali é o Morro do Alemão, um dos piores morros aqui do Rio de Janeiro, e o morro ali é o tal, e ali é o tal, os caras trocam tiro de um morro para o outro. Aí eu pensei comigo, ele está querendo me assustar. Eu acho que ele está querendo me pôr medo. Mas não era não, irmão. Quando lá para a madrugada eu levo um susto com barulho, não era um tiro 2, era rajada de metralhadora. Sabe o que é sentir medo? Não é? E na hora, clamei, o Senhor que me guarda, o Senhor que me livra. Mas era tiro pipocando para lá e para cá. Esse povo aqui tinha que fugir. Esse povo aqui tinha que se esconder de medo do inimigo. Uma vida terrível. Mas mesmo nessa luta toda, Deus vai levantar um libertador. Deus olha lá para um que é o Gideão. Vá comigo no capítulo 6 aqui mesmo. No versículo de número 11, o Senhor aparece a ele, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Diga para a pessoa que está ao teu lado, o Senhor é contigo, viu? Ainda que você não veja, Ele está contigo. Ainda que você pense que Ele te abandonou, Ele está contigo.
Ainda que você não consiga ver uma luz no fim do túnel, Ele é a luz no fim do túnel, Ele é a saída, Ele vê em nós aquilo que nós não vemos, e Ele opera em nós e através de nós. Gideão tinha um complexo de inferioridade: eu sou menor, da menor família, da menor tribo, eu sou tadinho, eu sou coitado, e Deus se esqueceu. E aí Deus disse: você vai livrar o povo. Eu vou livrar, vou nada, como que eu vou fazer isso? Deus operou no passado, Ele não opera mais. Aí o Senhor vai dizer para ele no versículo 16, o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Olha aqui, querido, o Senhor é contigo e Ele vai operar na tua vida. E diga comigo: o livramento vai chegar. Diga comigo: o louvor, o socorro vai chegar. Diga comigo: a vitória vai chegar. Diga comigo: a provisão vai chegar. A salvação vai chegar, porque o Senhor é contigo e Ele quer operar maravilhas na tua vida. Deus trata então Gideão. O Espírito Santo reveste Gideão, ele tem agora autoridade, ele ouve a voz do Todo-Poderoso, Deus dá a ele estratégia, ele aplica a estratégia, e com 300 homens ele vai ter uma vitória extraordinária, porque o Senhor deu a vitória. E olha aqui para mim, Deus também vai ter a vitória, Deus também vai operar na tua vida, se você crer nele, se você ouvir a voz dele, se você perseverar na presença dele. Agora, tem que se esforçar e tem que agir conforme a palavra e a vontade de Deus. Diga comigo: do jeito de Deus dá certo, do nosso jeito não dá certo. Deus levanta vários outros, depois você continua a leitura. Deus levanta Tolá, Jair, Jefité, Deus levanta Ibissã, Elon, Abidom, Sansão. Deus levanta vários libertadores, e todos esses libertadores apontam para o maior de todos, que é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que nos liberta do pecado, é o Senhor Jesus que nos livra do mal, é o Senhor Jesus que nos livra do sofrimento eterno, é Ele que nos traz salvação, é Ele que nos traz vida, é Ele que já levou sobre si as dores e as enfermidades, é Ele que opera maravilhas em nossa vida. Ele é o nosso libertador, e Ele vai operar na tua vida também. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora, Ele não é só o libertador, Ele é o rei. Lembra que o Eude levou uma espada debaixo da coxa? Apocalipse 19 diz que na veste da coxa direita dele está escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. A espada é a palavra. Apocalipse diz: da sua boca sai uma aguda espada. A espada é a palavra. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E Ele tem vitória para nos dar. A nossa parte é crer, a nossa parte é clamar, a nossa parte é perseverar. Se você não crer, ninguém vai crer por você. Se você não clamar, ninguém vai clamar no seu lugar. Talvez você pense: pastor, mas eu estou tão fraco, as lutas são tão grandes, intensas. O Senhor vai te fortalecer. É promessa dele. Vá comigo no Salmo 29. Salmo 29 é promessa do Senhor. É promessa do Senhor. Salmo 29, o versículo de número 11. Salmo 29, o versículo 11 nos diz assim. Salmo 29, 11. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Querido, Ele vai te dar força. Pastor, mas eu estou tão fraco. O poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Deus usou Joel para profetizar: diga ao fraco: eu sou forte. O poder dele vai te fortalecer, e Ele abençoará o seu povo com paz. Levante a mão, diga: o Senhor me abençoará. E diga: a paz vai chegar, a salvação vai chegar, diga: a alegria vai chegar, diga: a saúde vai chegar, diga: a minha bênção vai chegar, em nome do Senhor Jesus. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora tem que lutar, tem que se esforçar. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 4, acompanha aí comigo. Segundo Crônicas 15, versículo 7, nós temos que fazer o possível, porque Deus vai fazer o impossível acontecer. Nenhum desses aqui, seja o Otiniel, seja o Eude, seja a Débora, seja o Gideão, nenhum deles fizeram nada impossível, eles fizeram o possível. Quem fez o impossível foi Deus.
E aí encontramos aqui uma orientação clara, segundo Crônicas 15, versículo 7. Mas esforçai-vos. Vivemos em dias de muita gente que não quer se esforçar para nada. Aliás, preste atenção, corrigindo e melhor dizendo, muita gente que não quer se esforçar para Deus, para as coisas de Deus. Dê uma passada no shopping ali para ver como é que está. Ó, lotado, tupido de gente. Dê uma passada nos bares para você ver como é que está. Ó, lotado, lotado. Tem gente que arruma tempo para ir no shopping. Nada contra o shopping, eu gosto de ir em shopping também, não é? Só que eu não deixo de cultuar a Deus para ir no shopping. Eu não deixo de orar, eu não deixo de meditar na palavra para ir no shopping. Quem está entendendo, diga amém. Mas tem gente que deixa de buscar a Deus para ir no shopping. Tem gente que deixa de orar, tem gente que deixa de meditar na palavra, tem gente que deixa de se esforçar na presença de Deus por qualquer outra coisa. Esses dias estava ali na porta da igreja, um domingo pela manhã, depois do término da reunião, né, tinha despedido dos irmãos e tal, e aí passa uma senhora, vizinha aqui, e eu falei, ô irmã fulana, saudade da senhora, quanto tempo não a vejo? Ela pastor, estou tão fraca, sem forças, e eu estou enfrentando isso, tal, e começou a falar, e eu falei, mas Deus vai mudar essa história, Deus vai operar na sua vida, venha buscar o Senhor, tem tanto tempo que não lhe vejo aqui. Ela, não pastor, eu vou vir. Eu falei, desculpa a pergunta, a senhora está indo para onde? Ela falou, na padaria, você sabe onde é a padaria ali, né? Aí eu pensei comigo mesmo, em seguida ela diz, eu tenho que ir na padaria comprar umas coisinhas, depois no sacolão eu tenho que fazer o almoço. E aí eu pensando comigo, ela tem força para ir na padaria, que é mais longe, mas não tem força para vir na igreja. Ela tem força para ir no sacolão, mas não tem força para vir na igreja. Ela tem força para cuidar da casa dela, fazer almoço, fazer os afazeres. Ô querido, enquanto não nos esforçarmos na presença do Senhor, como é que Deus vai se mover em nosso favor? Está escrito, Deus se move por nossas orações. Está escrito, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está escrito, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque esse ambiente aqui é específico para adorar ao Senhor, é específico para louvar, para ouvir a palavra, para se encher da presença do Todo-Poderoso, para ser renovado, fortalecido, abençoado. Agora nós temos que nos esforçar. Tem gente que ouve, vai à igreja, mas não vai. Tem gente que ouve, faz uma campanha, mas não faz. Tem gente que ouve, batiza nas águas, mas não batiza. Tem gente que ouve, se santifica, mas não santifica. Tem gente que ouve, seja dizimista, seja ofertante, mas não é. Tem gente que ouve, perdoe, libere perdão, seja misericordioso, mas não se esforça. Se esforça para as coisas de Deus. Mas o texto diz mais, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos. O que é desfalecer as mãos? Abaixar. Se você tiver uma caneta, escreva aí do lado, Êxodo capítulo 17. Pastor, o que está escrito lá? Depois você lê lá. Sabe o que está escrito? A primeira batalha que o povo de Israel travou quando eles saíram do Egito. E aí, Moisés diz a Josué, reúna os soldados, vá lá para a batalha, porque eu vou para o monte, para o outeiro, e eu vou orar. Moisés sabia que a batalha, em primeiro lugar, era espiritual. Êxodo 17 está escrito, enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, o povo de Israel vencia. Só que quando, imagine você ficar assim durante horas. Tem gente que não aguenta uns 10 minutos, dali a pouco a mão, cansa. Quando a mão cansava, o inimigo prevalecia. Só que o Moisés não estava sozinho. Junto com Moisés no monte estavam o Arão e o Hur. E eles perceberam isso. Quando ele levanta a mão, nós vencemos. Quando ele baixa a mão, o inimigo prevalece. Eles entenderam. E olha aqui para mim, você tem que entender também. Mãos levantadas é reconhecer o Senhor está comigo. É o Senhor que me guarda, é o Senhor que me livra, é o Senhor que me dá vitória. Deus não quer ver você com as mãos desfalecidas. Deus quer ver você com as mãos levantadas.
crendo e confiando nele, buscando e perseverando, porque a vossa obra tem uma recompensa. Quem busca a Deus é honrado por Deus, e ele age, ele opera, ele cura, ele sara, ele liberta, ele opera maravilhas. E se tuas mãos não desfalecerem, e se você se esforçar, você vai ver a glória dele na tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. O Rei da Glória está aqui, o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o nosso libertador, o nosso salvador, o nosso abençoador. E Ele quer operar hoje na tua vida. E Ele quer operar. E Ele quer te dar força, e Ele quer te revestir, e Ele quer te fortalecer, porque na jornada da vida teremos muitas lutas, mas Ele vai estar contigo em todas, e vai te dar a vitória, se você fizer a tua parte, se você permanecer fiel. Olha aqui para mim, vivemos no tempo do fim, os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Tem percebido a quantidade de desastres que tem acontecido? Esses dias atrás foi em São Sebastião, aqui no litoral de São Paulo. Mas lá na Turquia, do outro lado do mundo, um terremoto, um desastre terrível. Mas aqui no Brasil, uns dias atrás, era um desastre aqui em Franco da Rocha. Outro dia o desastre era na Bahia. Outro dia o desastre era Petrópolis, no Rio de Janeiro. E Mariana, em Minas Gerais. E Brumadinho, lá, lembra? Que a represa estourou e matou lá meio monte de gente. Que tragédia! Se você pegar os últimos 20 anos, quantas tragédias tem aumentado? A pandemia nem se fala, né? Pandemia nem se fala. 2 anos aí de pandemia, só não vê quem não quer. O Senhor está voltando. Mas enquanto estivermos nessa vida, diga comigo, Ele tem para mim vida vitoriosa, vida abençoada. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer. O Espírito Santo quer nos revestir para sermos valentes como Otiniel. O Senhor quer nos revestir e nos dar a espada como deu a Eude para prevalecermos contra os inimigos. Deus quer que profetizemos como Débora profetizou. Deus quer que sigamos a estratégia dele, do jeito dele, conforme a palavra dele, como Gideão fez e teve êxito. E assim Deus operará em nossa vida e teremos vida vitoriosa nessa terra e uma eternidade inteira com Ele. E eu pergunto, você crê nisso? O mundo vai de mal a pior. Lembra o que lemos no início da mensagem? Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Não é o que o mundo vive aí? Ou você não tem visto as notícias? Eu tenho visto. É filho matando pai, é pai matando filho, é camarada engravida uma moça, mata ela para não pagar a pensão, é filho que mata a mãe e o padrasto para ter um seguro de vida que eles tinham. Contei aqui outro dia, um caso no Paraná, o cidadão encomendou um pistoleiro para matar o pai e a mãe dentro de casa. Ele combinou o dia e a hora que está na sala de casa com o pai e a mãe. Para o cidadão vir, deixou o portão aberto, porta aberta, o camarada entrar e dar tiro na cabeça para matar o próprio pai e a própria mãe dele, para ele poder vender a casa e pagar a dívida de jogo. Será que as pessoas fazem o que querem? Aos próprios olhos? Fazem. Quem não tem o Rei da Glória faz qualquer coisa de qualquer jeito. Esses dias atrás foi o carnaval, não é? Quantas imoralidades e absurdos, não é? Para não falar mais, tem crianças aqui. Quantas coisas, você viu? O negócio está feio. Agora, quem tem rei, segue a palavra do rei. Quem é governado pelo Rei Jesus não está desamparado. Quem é governado pelo Rei Jesus é suprido, é guardado, é abençoado, é vitorioso e vai ter uma eternidade inteira com ele. Nós vamos agora clamar. Nós vamos agora falar com o Senhor. Deus tem vitória para você.